Bom dia, mulheres eleitas da Nova Jerusalém, a paz do Senhor. Eu me chamo Débora Tabai, faço parte da MENGE. O devocional de hoje está no livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 6, que nos diz assim: Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado, sobre pedras em brasa, e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui essa passagem fala do amor de Deus para com Elias. Quando Elias foi ameaçado por Jezabel de morte, Elias sentiu medo e ele se levantou e saiu para salvar a sua vida, caminhando pelo deserto. Ele caminhou o dia inteiro e sentou debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Ali ele desabafou com Deus. Mas era um momento de Elias, naquele momento, foi o momento dele, que ele estava passando. E ele desabafou com Deus, pedindo para Deus tirar a vida dele, que ele não era melhor do que os pais dele. Mas Deus sabia quem era Elias. Deus sabia que naquele momento Elias estava falando algo que não era realmente o que ele queria para a vida dele. E Deus entendia naquele momento a dor, o sofrimento dele, o medo. Não é pelo fato dele ser um profeta que ele não sentia medo. Ele sentia medo. Ele sofria. Ele sentia solidão. Mas ele estava no centro da vontade de Deus. Ele obedecia a Deus. Independente de qualquer coisa, de qualquer situação, ele obedecia a Deus. E aqui chegou um momento em que ele falou para o Senhor tirar a vida dele, mas Deus sabia que ele estava no momento, que o que Deus tinha para ele era um propósito muito grande ainda para ser cumprido, que a caminhada ainda era muito longa, e ali Deus enviou um anjo, né? Um anjo para dar de comida, para dar de beber para ele. E falou que a caminhada dele era longa. E aquela comida, aquela bebida serviu para ele ainda caminhar 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Deus fortaleceu ele de um jeito que ele caminhou 40 dias e 40 noites até ele chegar onde Deus queria que ele chegasse. E Deus ainda usou ele para ele ungir 2 reis e ainda ungir profeta, que foi o profeta Eliseu. Porque Deus ainda tinha propósito com ele. Deus conhecia os motivos, né, de Elias. O Elias tinha motivos para querer desistir, Deus via motivos para ele voltar ao trabalho. Onde Elias só via solidão, Deus via outros 7.000 que foram preservados por ele e não se dobraram a Baal. Enquanto Elias se lamentava pelo passado e pelo presente de Israel, Deus já estava tratando do futuro do seu povo. Enquanto ele estava ali se lamentando, estava ali
querendo desistir da sua vida, né? Querendo desistir de tudo, do seu ministério. Deus ali já tinha algo muito grande preparado para ele lá na frente, né? Deus ainda ia usar muito ele ainda mais para frente. Então, não desista, não desista, persista, vá em frente. É só um momento, é só um momento, porque nós passamos por momentos assim também. Nós falamos coisas que não quer, naquele momento a gente não quer falar, não quer sair aquelas palavras, mas no momento de dor, de sofrimento, de desânimo, de tristeza, de desespero, a gente acaba falando coisas que não é para a gente falar. E depois a gente se arrepende, né? E Deus, ele sabe, ele conhece o nosso íntimo, o nosso profundo, né? Sabe do nosso cansaço, sabe muitas das vezes do desânimo, da tristeza, do desespero, de tudo que acontece. Mas Deus, ele vê aquele momento. Não quer dizer que você vai permanecer, não quer dizer que Deus vai desistir de você, que Deus vai desistir do teu chamado. Não, Deus ainda tem trabalho para você, Deus ainda tem muito mais para você. Não é hora de parar, não é hora de fraquejar, mas é hora de seguir em frente, sabendo que Deus, ele vai trazer o alimento, vai trazer a água. O nosso Deus é a fonte das águas vivas. O nosso Deus é uma fonte inesgotável. Ele é aquele que nos alimenta através da tua palavra, que nós viemos comer a palavra, nos alimentar da palavra, que nós venhamos saber que o Senhor é aquele que sacia a nossa sede e que Ele nos dá força para caminhar, para seguir em frente. Assim como Ele fez Elias, né? Caminhar, seguir em frente. Deus vai fazer assim também na nossa vida. Ele comeu e bebeu, e com a força daquela comida, olha a força daquela comida, e é a força da comida, que é a palavra de Deus, que vai nos fazer caminhar, prosseguir, e saber que o Senhor está conosco a todo tempo, a todo momento. É apenas um momento, Deus sabe do nosso momento. Isso não quer dizer que Deus vai desistir de nós, não. É um momento que Deus está entendendo, mas que Deus sabe o que Ele tem com você mais para frente. Ele sabe do propósito. Ele sabe de tudo. Deus não nos escolhe e nos chama à toa. Às vezes a gente pensa que é à toa, às vezes a gente pensa que estamos fazendo algo na obra de Deus por fazer, e não é. Tudo que nós fazemos para Deus, Deus está vendo. E na hora certa, no momento certo, Deus vem e retribui. Deus é aquele que nos sustenta, que nos fortalece. E é Deus que nos levanta, assim como Deus levantou Elias, enviando o anjo do Senhor ali com a comida e com a bebida. E aquela comida, ele caminhou 40 dias, 40 noites. Fortaleceu ele de um jeito que ele caminhou e ele não parou. E chegou até onde Deus queria que ele chegasse. Assim também é na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é o Deus que nos ama, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos alimenta, é o Senhor Deus que nos ajuda cada dia na caminhada. E que o Senhor venha nos fortalecer, venha nos animar, venha, Senhor, fazer na nossa vida o que somente o Senhor tem o poder e a grandeza de fazer. Que nós venhamos nos alimentar cada dia da Tua palavra,
para a gente ficar fortalecidos na tua palavra, ficar fortalecidos no Senhor, pois o Senhor é aquele que cuida de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém.